Hoje nós vamos começar sentadas e nós vamos procurar trabalhar hoje o aterramento. Perceber o toque do nosso corpo com o chão, procurar soltar o corpo, relaxar e também observar uma respiração mais baixa, uma respiração abdominal, diafragmática, que traz uma calma, né? Que mexe com o sistema nervoso para o relaxamento. Então vamos começar sentadas. E agora você escolhe a melhor posição para o seu corpo. Você pode deixar as pernas cruzadas ou estendidas. Você pode se sentar numa almofada ou se encostar numa parede ou no móvel. Escolha a melhor posição para suas pernas. Escolha também a melhor posição para suas mãos, para que seus braços fiquem relaxados. A cabeça bem encaixada. Você escolhe se o queixo fica paralelo ao chão, fica mais para baixo um pouco, mais para o alto. Experimente a melhor posição para você. Então, estando bem acomodado, você leva a sua atenção para a base do seu corpo. Procura soltar o seu corpo, percebendo os pontos de contato do seu corpo com o chão. Que partes do seu corpo que tocam o chão. E vai soltando o seu corpo nesses pontos. Existem os ossinhos, os isquios, que ficam na base do nosso corpo. Você procura localizá-lo, soltar o corpo. E depois leve atenção para a sua respiração, sem interferir. Como está a sua respiração agora? Mais torácica, mais abdominal. E leve atenção para a região do seu abdômen. Procure identificar no seu abdômen os movimentos respiratórios. E agora vamos transferir, se possível, se for confortável, as nossas respirações lá para a região do abdômen. Recolhendo o abdômen, permitindo que o ar saia de forma suave. Relaxando o abdômen, deixando o ar entrar. Cada um no seu tempo, no seu ritmo e no seu limite. De forma suave, confortável, recolhendo o abdômen, deixando que o ar saia. E depois relaxando o abdômen, permitindo que o ar entre. E você pode também levar a atenção para a região do baixo abdômen, abaixo do umbigo, percebendo esses movimentos também. Toda a atenção em você mesmo. Enquanto você observa esses movimentos, você relaxa os ombros, relaxa o pescoço. E agora vamos deixar a respiração livre. Quando você deixa a respiração no automático, como fica a sua respiração agora? E agora, deixando a coluna bem ereta, sinta o toque do seu quadril com o chão. E vamos devagar fazer círculos com o tronco a partir do quadril, percebendo o peso se deslocando na base do corpo. Ora para o isquio direito, ora para o isquio esquerdo,
faça um movimento suave, percebendo a base do seu corpo. A respiração, ela fica livre. Você não precisa interferir, você leva a atenção lá para a base do seu corpo. E depois, troque o sentido dos círculos e continue com esses movimentos suaves e percebendo o deslocamento, a transferência do peso de um lado e de outro. E vai parando devagar, no centro. E agora, ainda com atenção na base do seu corpo, nos isquios, do quadril, deixe que os dedos das mãos toquem ao lado do seu corpo, toquem o tapete ao lado do seu corpo. E agora vamos elevar o braço esquerdo lateralmente ou pela frente, até que o braço fique próximo à orelha. Então você cresce com a mão em direção ao teto e observa o alongamento que acontece do lado esquerdo do seu tronco e sem tirar, se possível, o toque dos seus isquios com o chão, da base do seu corpo, você vai inclinando o tronco para a direita devagar, toda a atenção na base do seu corpo, sem deslocar o quadril do chão, você inclina o tronco para a direita e mantém esse apoio da base com o chão. Volta devagar o tronco, volta o braço. Relaxa o ombro esquerdo. E ainda sem perder o toque do quadril com o chão, daqui nós vamos fazer uma torção, deixando a mão direita próxima ao quadril, bem atrás, próxima à coluna, a mão esquerda apoiada no joelho direito, cresça com a sua coluna e vai levando o ombro direito lá para trás. E observe a base do seu corpo com o chão. Sem perder o contato da base do seu corpo com o chão, fazendo a torção a partir da base da sua coluna, percebendo a sua coluna, percebendo os músculos que você trabalha, procurando relaxar a musculatura que fica ao lado da sua coluna. As mãos é que ajudam com a torção. E volta devagar o tronco. Apoia as mãos sobre os joelhos. Relaxa os ombros, relaxa o pescoço. E agora vamos novamente com os dedos das mãos no chão, ao lado do corpo. E vamos elevar agora o braço direito lateralmente ou pela frente, até que o braço fique próximo à orelha. E aí você cresce com a mão, com o braço, com a escápula, sem tirar o toque dos isquios com o chão, vai inclinando o tronco para a esquerda. Perceba a base, o apoio do seu corpo com o chão e permita que não descolhe os isquios do chão. Respire. Mantenha o apoio da base. Volte devagar o tronco. Se precisar voltar antes, você sabe que pode voltar. Depois volta o braço. E daqui já vamos levar a mão esquerda bem próxima à coluna, atrás, no quadril. E vamos levar a mão direita no joelho esquerdo. Crescemos com a coluna e devagar, sem tirar os isquios do chão, sem mudar a base, vamos levando o ombro esquerdo agora lá para trás, fazendo a torção a partir da base da sua coluna.
Perceba o contato dos isquios com o chão, perceba a sua coluna, o alongamento dos músculos, relaxamento, procure relaxar os músculos. As mãos é que ajudam na torção. Você não tensiona a musculatura que fica ao lado da sua coluna. Volte devagar o tronco, volte os braços, acomode as mãos e relaxe os ombros. E agora, vamos levar as mãos até o chão, na frente do corpo. Perceba a base do seu quadril também, a base do seu corpo com o chão, e procurando não tirar a base, vai andando com as mãos para frente, inclinando o tronco, relaxando os ombros, relaxando o pescoço. Isso, cada um no seu ritmo, sem pressa. Aos poucos, vai inspirando um pouco mais profundo. Inspire de forma suave e expire, relaxando. E vai soltando o corpo, sentindo o movimento respiratório desde a base da sua coluna, sentindo o toque do quadril com o chão. Não tensione. Continue mais um pouco. E depois devagar vai voltando, sentindo a base da coluna, como que encaixa vértebra sobre vértebra e por último a cabeça. Excelente. Quando voltar, apoie as mãos, relaxe os ombros, perceba a sua coluna. Solte o peso do seu corpo lá na base. Solte o peso do seu corpo nos isquios. Muito bem, agora nós vamos ficar em 4 apoios, na postura do gato. Sem pressa, de forma suave, você se posiciona em 4 apoios. E verifica a posição das mãos, a distância das mãos, a mesma distância dos ombros. A distância dos joelhos, a mesma distância do quadril. Tá com... O joelho está machucado, né? Então, só um pouquinho, Andréia, que eu peço para você fazer outra postura. E agora nós vamos fazer um movimento com a coluna de forma suave. Observe o movimento da sua coluna. A Andréia vai ficar com as pernas cruzadas, com as mãos nos joelhos e vai fazer o mesmo movimento, só que na posição sentada. Observando o meio das costas para trás, queixo no peito, meio das costas para frente, o olhar para frente, movimento suave. Ok? Isso. A respiração suave e o movimento acompanha a respiração e não o contrário. Você observa a sua respiração e vai fazendo uma respiração suave, prolongada e o movimento suave também. Você não tensiona a musculatura, você deixa fluir o movimento de acordo com a sua respiração. Sem forçar, apenas acompanhando. Qualquer desconforto você não faz. Só mais um pouco. E vai parando devagar, sentando sobre os calcanhares.
acomodando a cabeça. Você pode ir na postura da criança, você pode segurar o rosto com as mãos, pode deixar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos. Escolha a melhor posição. Consegue fazer, Sandra? Vai fazendo ajustes, tá? Respire. Solte o peso do seu corpo. Perceba agora as partes do corpo que tocam o chão e as que não tocam. Deixe a respiração fluir. Vamos devagar levantando. Nós vamos agora nos levantar, fazer posturas em pé. Então, sem pressa, você vai se levantando. Eu vou arrumar aqui a câmera. E nós vamos continuar percebendo o nosso apoio com o chão. Então, sinta o toque dos seus pés com o chão. Deixe que os pés fiquem paralelos na largura do seu quadril. Solte os ombros. Solte o peso do seu corpo lá nos pés. Tá ótimo, André, tá vendo bem. E agora, perceba se os seus pés, se você toca mais a parte de fora dos pés, de dentro, a ponta dos pés, a parte dos calcanhares, os dedos dos pés. Vai distribuindo o peso do seu corpo nos dois pés. E agora, a partir dos seus tornozelos, a gente vai fazer um movimento como se fosse um movimento de pêndulo, transferindo o peso de um pé para o outro. Os braços ficam soltos e relaxados e você faz um movimento de pêndulo. Não é para perder o equilíbrio, cada um vai vendo o seu limite. O que nós queremos é sentir a transferência de peso de um pé para o outro. A respiração flui e vai parando devagar no centro. E agora vamos fazer um movimento de pêndulo para frente e para trás. Sem tirar os pés do chão. Não precisa pressa, o movimento é suave. Só para você sentir a transferência de peso da parte de trás dos pés, da parte da frente dos pés, sem perder o equilíbrio. E vai parando devagar. Parando devagar. Sinta os pés tocarem o chão agora. Vamos distribuir o peso nos dois pés e vamos elevar o braço esquerdo. Eleve o braço esquerdo, sem tirar os pés do chão. Mantenha o apoio dos dois pés com o chão. Cresça com a mão esquerda em direção ao teto. E vamos inclinando o tronco para a direita, sentindo o toque dos dois pés com o chão. Distribuindo o peso do seu corpo nos dois pés. Respire. Volte devagar o tronco e volte o braço. Relaxe o ombro esquerdo, solte o braço esquerdo. Sinta novamente os dois pés tocarem o chão.
Vamos elevar agora o braço direito, pela lateral ou pela frente, você escolhe. Sentindo os dois pés tocarem o chão, cresça com a mão direita em direção ao teto. Sinta os dois pés tocarem o chão e devagar incline o tronco para a esquerda. Veja o apoio dos dois pés no chão. Toda a atenção na base do seu corpo, nos dois pés, nos dedos dos pés, nos calcanhares. E volte devagar o tronco. E volte o braço pela frente e pela lateral. Relaxe os ombros, solte o peso do seu corpo nos pés. Sinta cada um dos dedos dos pés tocarem o chão, os calcanhares. E agora vamos elevar os dois braços pela frente, as palmas das mãos voltadas uma para a outra. As mãos apontam lá para o teto, os dedos das mãos apontam para o teto. Sinta toda a extensão do seu corpo. E vai crescendo com as mãos em direção ao teto, com os ombros, com as escápulas, dentro do seu limite. As costelas elevam, olhando um ponto fixo à frente. Vamos trabalhar com o nosso equilíbrio, se possível, tirando os calcanhares do chão, sentindo agora o toque dos dedos dos pés com o chão. Você olha um ponto fixo à frente, mantém os calcanhares elevados, percebendo o toque dos dedos dos pés com o chão. Excelente. Volte devagar os calcanhares, volte as escápulas, os ombros e depois volte os braços, movimento lento e controlado. Solte bem os ombros, relaxe o pescoço, solte o peso do seu corpo lá nos pés. Como sente agora o toque dos pés com o chão? Fica mais fácil, mais evidente o toque dos pés com o chão. Solte a cabeça, a frente e relaxe o pescoço. Sinta o alongamento atrás do pescoço. Agora, deixe que os ombros caiam para frente, você relaxa os ombros, deixe os braços soltos, arredondando as costas. E vai devagar, deixando que os braços pesem. E vai soltando bem o peso da cabeça, relaxando o pescoço, relaxando, soltando bem os ombros, deixando que os braços fiquem soltos. Leve atenção para o seu quadril, você pode flexionar um pouco os joelhos, não tem problema. Leve atenção para a região do seu quadril, solte a região do quadril, vai soltando o tronco. E solte bem o seu corpo, solte a cabeça. Respire. Mantenha por alguns instantes. Depois vamos flexionar os joelhos, levando as mãos até o chão. Afastando dentro do seu limite os joelhos. Vamos procurar ficar de cócoras. Você pode deixar os calcanhares elevados, se sentir qualquer desconforto. Se sentir dor nos joelhos, você não faz. Você pode se deitar de bruços, ok? Qualquer desconforto, você não faz. E aí, vamos tentar elevar o tronco, mantendo as pernas como está. Se for possível, ficar de cócoras. Se sentir desconforto, pode elevar os calcanhares. Pode aproximar as mãos na frente do peito, se for confortável. Qualquer desconforto você não faz. Sinta agora a base do seu corpo, os pés tocarem o chão ou os dedos dos pés.
E vamos nos deitar agora. Vamos nos deitar de bruços. Você se deita de bruços e solta o peso do corpo no chão. E agora observa o toque do corpo com o chão. A base. Perceba as partes do seu corpo que tocam o chão agora. E solte o peso do corpo nesses pontos que tocam o chão. Perceba o peito dos pés tocarem o chão, os joelhos, as coxas, região do abdômen. E vai soltando o corpo. Estando bem acomodado, observe as respirações agora. Sem interferir, você só observa o movimento respiratório que acontece. E vai soltando mais o corpo. Perceba a região do abdômen e os movimentos respiratórios que acontecem ali. A pressão do chão contra o abdômen, a respiração suave. Relaxando o pescoço, os ombros, as costas. Relaxando a região do quadril, as pernas, as panturrilhas. Relaxando os tornozelos, os pés. E as solas dos pés. E vamos então devagar voltando. Vamos continuar descansando agora com os cotovelos no chão, as mãos segurando o rosto ou o queixo, os ombros relaxados, afundando entre as escápulas, relaxando entre as escápulas, afastando as pernas, deixando que os calcanhares caiam para dentro e os dedos dos pés para fora. Sentindo agora o toque do corpo com o chão. Quais partes do corpo que tocam e os que não tocam o chão. Soltando o peso do corpo nesses pontos que tocam o chão. Estando bem acomodado, levando a atenção para a região do abdômen. Percebendo o movimento respiratório que acontece ali na região do seu abdômen. Enquanto percebe o movimento respiratório na região do abdômen, relaxando entre as escápulas, a região do pescoço, os ombros, soltando o peso do corpo nos pontos de apoio.
E agora, desfazendo a postura, você pode deixar uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, ou como achar melhor. Pode aproximar mais as pernas e os pés, se preferir. E solte, relaxe atrás do pescoço, relaxe entre as escápulas. Continue soltando o corpo. Soltando cada vez mais o corpo. Voltando devagar, aproximando ainda mais as pernas dos pés, deixando as pernas e os pés unidos. Deixando as mãos ao lado das costelas, na parte baixa. A testa, o queixo no chão. Nós vamos fazer a postura da cobra, unindo as pernas e os pés, isso, deixando as mãos ao lado das costelas, os cotovelos apontam para o teto, a testa, o queixo no chão. Perceba o toque do seu corpo com o chão antes de começar a realizar a postura. E agora comece a olhar para frente, estendendo o pescoço, unindo as escápulas, percebendo o toque do seu corpo com o chão. Agora, sem a ajuda das mãos, comece a elevar o tronco, levando os ombros para trás, como quem olha para o alto, percebendo como é respirar nessa postura, o toque do seu corpo com o chão, permanecendo o quanto você achar que deve na postura. Cada um fica o tempo que achar que deve, quando finalizar, quando achar que já está na hora de voltar, volte devagar. E quando voltar, você solta o corpo e relaxe. Percebe novamente o toque do seu corpo com o chão, procura soltar. Como é soltar agora, depois de realizar a postura? Como fica a respiração após realizar o asana? E se estiver tudo bem, vamos repetir mais uma vez a postura da cobra, deixando as mãos ao lado das costelas, na parte baixa, unindo as pernas e os pés, a testa, o queixo no chão, virando a cabeça como quem olha para frente, estendendo o pescoço, sem a ajuda das mãos, unindo as escápulas, elevando o tronco, olhando para cima, percebendo agora o toque do seu corpo com o chão. Percebendo a respiração, como é respirar nessa postura, aonde sente os movimentos respiratórios, ficando o tempo que achar que deve, cada um no seu tempo de permanência ideal.
Quando achar que deve finalizar o asana, volte e relaxe, soltando o peso do corpo no chão. E agora, como é sentir o toque do corpo com o chão? Tem alguma diferença da primeira vez? É possível relaxar mais do que relaxou da primeira vez ou não? Toda a atenção em você mesmo. Então, gentilmente, vai virando o corpo, rolando o corpo, ficando de barriga para cima. Quem puder arrumar agora a câmera para poder ver melhor, para a gente continuar. Ótimo. Então agora vamos nos deitar de barriga para cima, os pés no chão, joelhos para o alto. Sinta o toque do seu corpo com o chão, os pés, o quadril. Que partes do corpo que tocam o chão? Vire a cabeça gentilmente de um lado para o outro, como quem massageia o couro cabeludo, como quem relaxa o pescoço. Parando devagar com os movimentos. Acomodando as costas, os ombros, trazendo os dois joelhos para o peito, segurando as pernas, os joelhos, fazendo um balanço de um lado para o outro com as pernas, sentindo agora como quem massageia as costas, como quem massageia a região lombar, percebendo o toque do corpo com o chão. Percebendo a transferência de peso de um lado para o outro. Parando devagar com os balanços. Aproximando os joelhos do peito. Sentindo agora a pressão das coxas contra o abdômen. Sentindo o toque das costas contra o chão, percebendo as partes do corpo que tocam o chão, levando a testa em direção aos joelhos, percebendo agora o toque do seu corpo com o chão, as partes que tocam e que não tocam o chão. Procure relaxar os ombros, relaxar o pescoço, continue respirando. Volte devagar a cabeça. Quando a cabeça tocar o chão, solte as pernas, leve os pés no chão, joelhos para o alto. Observe as costas. Como fica a respiração agora? Traga o joelho direito para o peito e puxe o joelho em direção ao peito. Escorregue o calcanhar esquerdo pelo chão, estenda a perna esquerda.
Observe o toque do seu corpo com o chão. Relaxa a perna que você puxa. Agora, deixe que o pé direito fique sobre o joelho esquerdo. Ó, o pé direito, o joelho direito você estava puxando e a perna esquerda estendida. Agora leve o pé direito sobre o joelho esquerdo. Apoie isso e a mão esquerda segura o joelho direito. O joelho. Isso, agora gentilmente puxe o joelho direito em direção ao chão, do lado esquerdo. Vai fazendo a torção, mantendo o ombro direito no chão. Vai girando o seu quadril para a esquerda, fazendo as acomodações, observando a sua coluna, sentindo um alongamento suave. Solte o corpo. Você vai fazer a torção no seu limite. Um alongamento suave, a respiração tranquila. Percebendo o toque do seu corpo com o chão. Percebendo a respiração. Voltando devagar o joelho direito. Estendendo a perna direita, acomodando o quadril, as costas, a cabeça. Puxando agora o joelho esquerdo em direção ao peito. Observando o toque do quadril com o chão, das costas, calcanhar direito, a cabeça. Levando agora o pé esquerdo em direção ao joelho direito, apoiando. A mão direita puxando o joelho esquerdo em direção ao chão. Procuramos manter o ombro esquerdo tocando o chão, o braço esquerdo como for melhor para você. E vai sentindo essa torção, esse alongamento suave. Uma respiração tranquila. Vai soltando o corpo no chão. Voltando devagar o joelho, estendendo a perna, deixando as pernas estendidas ou flexionadas, você escolhe a melhor posição para o seu relaxamento. Soltando o peso do corpo no chão. Percebendo qual a sensação que fica após a prática. Achando o ponto de contato da cabeça com o chão, soltando o peso da cabeça nesse ponto de contato.
relaxando os olhos, fundo dos olhos. Relaxando os lábios, a testa, as bochechas. Relaxando a língua, a garganta. Sentindo o contato do alto das costas com o chão e da cabeça, relaxando o pescoço. Atrás do pescoço, as laterais, a frente do pescoço. Relaxando os ombros, as escápulas. Soltando os braços, as mãos. Sentindo o toque do quadril com o chão, relaxando a região do quadril, os músculos das costas, o abdômen e o tórax. Sentindo o toque das pernas com o chão, relaxando as pernas, os joelhos, as panturrilhas, sentindo o toque dos calcanhares com o chão, relaxando os pés, os dedos dos pés. Soltando cada vez mais o corpo.
comece a perceber novamente o toque do seu corpo com o chão. A sua respiração, respirando mais profundo, mexendo as mãos, mexendo os pés. Virando gentilmente a cabeça de um lado para o outro. Fazendo os movimentos que o corpo desejar, se preferir continuar relaxando, fique à vontade. Quando quiser, no seu tempo, vire-se de lado, se apoie e depois nos sentamos na postura de meditação, como iniciamos a prática hoje. E você novamente escolhe a melhor posição para as pernas, você que sabe qual é a melhor posição para as suas pernas, para as suas mãos, cabeça. Se é com alguma almofada, ou encostado numa parede ou num móvel. O importante é que você fique na postura de meditação de forma estável e confortável. E estando de forma estável e confortável, levamos a atenção para a região do abdômen e do baixo abdômen. Procuramos identificar nessa região a respiração. E direcionamos as nossas respirações para a região do baixo abdômen. Será que é confortável contrair o abdômen para o ar sair? Expandir o abdômen para o ar entrar nessa região do baixo abdômen. Deixando que a respiração fique suave e também confortável. Deixe a respiração livre, não interfira mais. E vamos só observar por 1 minuto o corpo, o efeito da prática no corpo.
observar a respiração. E a mente. Seu corpo está relaxado, se a respiração está tranquila. E os pensamentos. Então, passado 1 minuto, vamos levando os pés no chão, abraçando as pernas, soltando a cabeça à frente.